Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, O Fabinho Vargas, que ele vai nos contar sobre o seu testemunho. Ele tem formação acadêmica em tecnologia e marketing, é apresentador do programa de televisão Na Fé, da TV Com. Ele é sócio das empresas Grupo Musical Tchê Guri, Polifonia Estúdio, Voncato Produtora. Amém. Boa noite. Tudo na paz? Então tá bom. Primeiro eu quero agradecer essa gurizada da Donep, agradecer o Humberto também, o Sérgio, pelo convite, né, para me estar hoje à noite aqui. Podem ter certeza que eu estou muito feliz de estar hoje aqui. Eu estou aqui hoje dessa forma, como instrumento, para contar uma história de amor para vocês. Uma linda história de amor. Uma história de um pai e dos seus filhos. Nessa história, o pai é Deus. E os seus filhos, no caso, sou eu, a minha esposa Silene, que eu peço para levantar. Aquela gata bonita ali, levanta. Muito para minha bolinha, né? Começa por aí, né? Aí já começam os milagres, né? Já começa, vocês viram que a minha história tem muitos milagres, já começa nesse aí. Muito para minha bolinha, Deus misericordioso, falar, toma essa gatinha para ti. E o nosso filhinho, Murilo, também, que hoje a gente deu um descanso para ele, porque ele anda com a gente para cima e para baixo. Hoje ficou na casa da avó, jogando um pouquinho de videogame lá e brincando um pouquinho. E essa história começa lá atrás, né? Eu sou de uma família muito humilde. Meu pai era eletricista, minha mãe empregada doméstica. E a gente morava numa casa muito simples, uma casa de 5 metros por 5, de madeira, né, com a latrina na rua, numa estrada de chão batido, com bueiro aberto, assim tal. E lá era a nossa realidade. Minha mãe era do lar, depois, com o passar do tempo, já não dava, meu pai não conseguia sustentar sozinho a casa, a minha mãe foi ser empregada doméstica e tal. E o meu pai era músico amador, tocava violão, e através da música, a gente não tinha TV em casa. Então, o nosso hobby à noite era a gente tocar violão com meu pai. Então, minha mãe ficava fazendo tricô ali, e eu e meus 2 irmãos, o Alex e o Lê, que estão até hoje lá no Tchê Guri, os dois, eu e meu pai, ficávamos ali tocando violão, e depois a gente ia dormir. Então, muito cedo a gente começou a tocar violão, comecei a compor e tal. E quando a gente montou o Tchê Guri depois, através do Tchê Guri a gente teve a oportunidade de viajar o país inteiro, viajamos para fora do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos. E eu sempre fui muito curioso, né? Sempre tive curiosidade de chegar nos lugares, saber como é que era a formação cultural daquele lugar, formação política também, econômica, e entender um pouquinho desse funcionamento, e fiz muitos amigos. Todos os lugares por onde eu passei, eu tenho grandes amigos até hoje. E a música, então, nos proporcionou também começar a conquistar bens materiais, né? Lembro que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando a gente conseguiu comprar um carro para o meu pai. Meu pai não tinha carro e a gente comprou um carro. E essa mesma música foi nos dando a oportunidade de comprar casa, de comprar carro, de ter uma vida, né, financeira melhor e tal. Tiramos a minha mãe do emprego que ela tinha de empregada doméstica, montamos uma lojinha para ela. E eu confesso para vocês que até um determinado ponto da minha vida, eu achava que eu tinha uma vida muito legal. Porque alguém que vem de uma situação, né, muito pobre, de alguém que vem de uma situação muito difícil, e aí de repente consegue conquistar alguma coisa, o que a gente começa a imaginar? Que aquilo ali é o sucesso, que aquilo é o que a gente estava buscando. Só que não é. Isso talvez seja uma parte, a parte menor do bolo. Porque daí a gente começa a se vender para isso. Achar que isso, e eu acho que num determinado ponto da minha vida ali, eu comecei a me achar a última bolacha do pacote. Você diz, pô, sabe que eu sou bom mesmo, cara? Pô, eu sou bom mesmo, esse negócio é para mim mesmo. Isso aí fui eu que consegui, porque eu faço. Eu sou um empreendedor. E a gente começa, e as pessoas também começam a elogiar, e aí tu imagina, de repente alguém que sai lá da Vila Esperança, em São Leopoldo, e daqui um pouquinho está, né, no programa da Xuxa, na TV,
né, tá no Raul Gil, por mais antigos, eu ia no Bolinha, Clube do Bolinha. Então, tu começa a fazer isso e tu começa a achar que realmente o negócio é contigo mesmo. Tu é o cara. Bem, aí, no meio de tudo isso, né, conheço a Silene, como eu falei, tenho a convicção de que é muito para minha bolinha, mas eu era artista, né? Artista fica mais bonito e tal. Aí, pô, eu quando era guri, eu, né, só namorava assim, as que queria ficar comigo, né? E aí, de repente, chegar um momento assim de eu poder dizer, bah, eu queria namorar aquela guria ali. E ela queria namorar comigo também, olha que legal. Aí a gente começou a namorar, e depois casou, né? Teve a vida, as coisas foram acontecendo. Só que eu digo hoje eu entendo que eu tinha um casamento 50%, que eu achava que era 100%. Porque os problemas que eu tinha no meu relacionamento com a Silene, os meus amigos também tinham. Os problemas que eu tinha de relacionamento com os meus amigos também tinham. As broncas que eu tinha, meus amigos também tinham. Então eu achava que era normal. Achava que era normal, por exemplo, logo que eu casei, eu me lembrava, eu jogava futebol todos os dias. Segunda, terça, quarta e quinta. E sexta de manhã eu viajava. Voltava segunda. Aí um dia a Silene reclamou comigo, né? Pô, todo dia joga futebol? Não, mas é assim mesmo. Os meus amigos também jogam todo dia comigo lá. Entendeu? Tem que entender. Essas mulheres não entendem esse negócio. Entendeu? Pô, é difícil. Daí a gente conversava entre os amigos, né? Cara, minha mulher, não, a minha lá em casa é a mesma coisa. Elas não entendem, elas não conseguem compreender, né? E aí o tempo foi passando, até que em 2008, a gente descobriu, 2007 na verdade, nós descobrimos na Silene uma doença incurável para a medicina, chamada esclerose múltipla, que é uma doença que atinge os músculos, os membros e atrofia a musculatura, os membros da pessoa e cria uma morte lenta e silenciosa, né? Até que a pessoa vai para a cadeira de rodas e por aí, e aí em diante. Aí vocês imaginam numa casa que tem essas situações, esses desacertos, vem uma doença desse tamanho. Como se não bastasse, eu tinha síndrome do pânico. Eu infartava todos os dias às 8 horas da noite. 8 horas eu, morria. Sempre 8 horas. Depois oscilava um pouquinho, mas 8 era um horário legal de morrer. Então, eu ia no médico, o médico dizia, não, tu não tem nada. Por último, eu queria dar no médico. Porque como é que eu chego lá com dor no peito, sem articulação na boca, com o braço esquerdo dormente, doendo, e o cara diz que eu não tenho nada. Mas eu ia no médico, até que um dia um médico descobriu lá que eu tinha síndrome do pânico. Tá bom, vamos tratar a síndrome do pânico então. Bueno, eu fiz 4 anos de psicanálise. E não curei a minha síndrome do pânico. Talvez tenha melhorado um pouco, mas não curei. E a Silene com esclerose. Em 2009, eu tenho uma produtora de eventos e fui fazer um evento em São Leopoldo chamado São Leopoldo Fest, que é a cidade onde eu moro, São Leopoldo. E tive a ideia de fazer uma noite gospel. Porque a gente ia ter a noite do pagode, a noite do rock, a noite do sertanejo, a noite disso, aquilo. Eu falei, pô, vou fazer uma noite gospel. E eu tinha os números do evento do ano anterior, que a prefeitura tinha me passado, e eu estudei os números e vi que na segunda-feira tinha dado 1.500 pagantes no ano anterior, que os outros dias dava 5.000, 6.000 pagantes e tal, mas que nesse dia era muito fraco. E eu propus para a prefeitura para fazer então uma noite gospel na segunda-feira. Quiseram dar em mim, né? Tá, mas então por que tu quer fazer isso? Não, porque eu acho que é legal, cara. Acho que comercialmente é um público que não vem para o evento que vai vir. Simples, matemático. São pessoas que não passam na porta e que vão entrar. Pois é, vendo por esse lado aí, pô. Mas não vão fazer. Não vão fazer. Tá bom. Mas Deus, ele tem estratégias malucas que a gente jamais vai entender.
E hoje eu sei que já era Deus na minha vida naquela época, e a ideia não era minha, era dele. Eu só estava sendo usado pela misericórdia dele, usado por ele. E aí tinha um rapaz naquela reunião que era crente, eu não sabia. E ele me disse: Fabinho, ó, eu não sei porquê, mas Deus está te usando, cara. Porque a gente está orando por esse espaço há muito tempo e agora vem tu com essa ideia. Tu não vai comigo lá no conselho de pastores? Eu falei: claro que vamos. E eu fui no conselho de pastores no outro dia com ele, dei ideia para os pastores e dei uma dica para os pastores: vão lá agora dar uma pressão no prefeito, que ele não vai recusar para vocês. E não deu outra. Claro, depois eu quase apanhei de novo, né? Mas foram lá, e a gente fez o evento. E eu garanti que ia dar 3 mil pessoas, que menos que isso não dava e tal, e não deu 3 mil pessoas, deu 8.500 pessoas. Foi um sucesso, um negócio avassalador. E o pastor, que era presidente do conselho de pastores lá do município, ficou muito meu amigo. E hoje ele é o meu pastor, quem cuida da minha casa, da minha família, me pastoreia. E o pastor Joel começou a ir no meu escritório para a gente tratar dos detalhes do evento e tal, como é que ia funcionar, né? Quem contratar, eu não sabia nem quem contratar. Eu sabia contratar o Exalta Samba, o Michel Teló, o Tiaguinho, mas, pô, música gospel, quem? Né? Aí eles me deram um nome lá do PG. Só o nome é bacana, PG deve ser legal. Fui para a internet, pesquisei, o cara disse: pô, mas é legal o som do cara mesmo e tal, pá. Liguei para o escritório do cara, contratei o cara, trouxe e tal. E aí o pastor Joel ficou meu amigo nesse período. Acabou o evento, ele continuou indo no meu escritório. Me ligava e dizia: pô, estou passando aqui perto e tal, tem um chimarrão? Tem, pastor, vem cá. Aí ele ia lá, tomava um chimarrão comigo, e na hora de ir embora ele dizia: posso orar contigo? Eu disse: claro. Nos últimos tempos já era padrão, ele nem pedia mais, ele tá, vou embora. Então tá bom, já baixava a cabeça para ele orar comigo. E aí ele começou a orar e tal, e sempre que ele ia lá no escritório, orava, eu chegava em casa e falava para a Silene: eu disse: pá, Pretinho, o pastor Joel esteve lá no escritório hoje, pô, orou comigo, pô, ficou um astral quando ele saiu de lá, cara. Pô, um clima, assim, um negócio legal e tal. Porque é assim que a gente fala. E aí, um dia, ele ia lá e sempre falava isso, eu indagava ele. A minha família tem toda uma cultura espírita, né? Eu cheguei a fazer escola espírita e tal. Então eu meti ele na parede, tá, mas isso aqui, aquilo lá. E sempre dizia para os outros: esse pastor quer me converter, acho que vai conseguir me converter. Aí um dia ele chegou no meu escritório e eu estava arrasado aquele dia. Estava assim, porque eu e a Silene havíamos nos separado. A Silene tinha ido morar na casa da minha sogra, para minha sogra cuidar dela, porque ela não tinha, estava com séria dificuldade de articulação, de caminhar. O nosso filhinho era pequenininho, o Murilo, tinha 3 anos, para dar banho nele, para cuidar dele, e eu também não tinha, e além disso a nossa relação estava desgastada, já não havia um comprometimento, assim, né, meu com ela. E eu com síndrome do pânico, então imagina, né, não conseguia cuidar nem de mim. E aí ele chegou lá e ele disse: pô, tu não tá bem, né? Eu disse: não estou bem, cara. Minha vida tá uma droga, uma porcaria. Eu disse: pô, mas tu me falou para mim a semana passada que a tua vida tá uma maravilha, que tu vai viajar para os Estados Unidos agora com o Tcheguri, que tu vai para Las Vegas, que não sei o quê. Tudo isso é verdade. Vou viajar para os Estados Unidos, vamos ficar um tempo lá, estamos concorrendo ao Grammy Latino também, o prêmio mais importante da música internacional. Só que eu estou longe da minha mulher e do meu filho, cara. Minha mulher está mal, minha mulher está morrendo, assim, né? Ele disse: olha, Jesus pode resolver isso. Eu dei uma suspirada, assim, mas não... Pastor, não estou duvidando, mas é difícil a coisa. Ele falou: não, Jesus pode resolver. Tenho certeza que Jesus pode resolver. Aí ele orou comigo, e eu cheguei em casa, e a Silene estava lá em casa, com a nossa secretária, dando uma ajeitada na casa para nós lá. E eu cheguei, a Silene estava chorando, dizendo: ó, minha vida também está uma droga, não vou conseguir criar meu filho. E a Rosane falou para, de repente, convidar o pastor Joel para vir rezar, não falou nem orar, vir rezar com a gente aqui. Disse: olha, ele estava lá no escritório. Por mim, tudo bem, tu é mais preconceituoso que eu. Tu quer, eu chamo ele. Não, eu quero. Então tá bom.
Liguei para ele, ele disse, estou indo aí agora. Mas à noite tem culto lá na igreja, se quiser ir. Eu falei, não, nós vamos no culto. Nós vamos hoje de noite, nós vamos. E fomos. E eu quero dizer para vocês que esse com certeza foi o dia mais importante da minha vida. E quando eu entrei naquela igreja aquele dia, aquele preconceito todo que eu tinha, aquilo tudo foi por água abaixo. E eu comecei a entender que tinha algo maior que eu. Que existia alguém que podia cuidar de mim. E naquele dia eu fiz uma oração de arrependimento pelos meus pecados. Eu confessei com a minha boca que Jesus, a partir daquele momento, era o meu único e eterno Salvador. E ali as coisas começaram a mudar drasticamente na minha vida. Eu confesso para vocês que naquele dia eu já senti aquilo. Mas ainda era infinitamente menor do que viria a acontecer ali na frente. Eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir, comecei a conhecer. E a partir daquele dia que eu confessei com a minha boca, que eu orei a Deus, eu comecei a sentir uma coisa diferente em mim. Uma vontade de ter uma nova vida. E mais, eu comecei a acreditar que eu poderia ter uma nova vida. E que existia algo muito maior do que eu vivia. E eu comecei toda quarta, sexta e domingo nos cultos. A Silene ia quarta, não ia sexta, às vezes ia domingo. Às vezes não estava se sentindo bem. E eu quarta, sexta e domingo, quarta, sexta e domingo. Um tempo depois, uns 3 meses depois, eu cheguei na igreja um dia e tinha um pastor que eu nunca tinha visto na minha vida, que estava morando em São Paulo, era gaúcho, mas morava aquele período em São Paulo. Estava pregando lá e esse cara contou no testemunho dele sobre a cura da mulher dele de câncer. Que a mulher dele tinha sido curada. E aquele cara começou a falar aquelas coisas, e cada vez que aquele cara falava, era um senhor de 70 anos, eu disse, cara, ou esse cara é maluco, ou isso tudo é o que eu quero para mim. Eu quero o que esse cara está falando. O que esse cara está dizendo, eu quero viver isso aí. E ele, quanto mais ele falava, eu comecei a ver que não tinha nada de maluquice. Comecei a ver que o cara confiou a vida dele na mão de um Deus que não decepcionou e que não decepciona ninguém. E quando ele terminou de contar aquela história da cura da mulher dele, do que Deus fez na vida dele, das coisas que aconteceram com ele, de tudo que tinha acontecido e que ainda acontecia na vida dele, eu terminei o culto e me joguei para casa. Cheguei em casa, a Silene estava na sala tomando um chimarrão, ela já tinha voltado para casa nesse período, já estava em casa, de volta, nossa vida já estava diferente, tinha um ar diferente na nossa casa, a nossa relação tinha mudado. E eu cheguei em casa e falei, Silene, eu quero ficar uns minutinhos sozinho no meu quarto, depois eu quero falar contigo. Não, mas fala agora. Não, eu quero ficar sozinho primeiro. E aí eu me fechei dentro do meu quarto. E eu vou tentar reproduzir da forma mais fiel do mundo para vocês a conversa que eu tive com Deus. Eu entrei, fechei a porta, sentei na minha cama e disse, Deus, o negócio é o seguinte, eu não te conheço, eu não sei quem tu é, eu nunca tive Bíblia, eu nunca li a Bíblia, o que eu sei de ti é o que me contaram, mas me disseram que tu é o cara, me disseram que tu já fez paralítico andar, cego ver, que tu já fez mudo falar, que tu abriu um mar para um povo inteiro passar no meio, e eu preciso de ti só uma coisa, eu preciso que tu cure a minha mulher. E te digo mais, tu só não vai curar ela se tu quiser me sacanear. Porque quem pode e não faz é porque quer sacanear o outro. Mas me disseram também que tu não sacaneia ninguém. Me disseram que tu tem uma única palavra. E aí eu estava sentado, eu me coloquei de joelhos e falei,
Senhor, eu quero te agradecer agora pela cura da Silene. Eu sei que a partir de agora ela está curada. E eu quero te dizer que a partir de hoje eu não mando mais em mim. Que a partir de hoje eu vou andar só pelos caminhos que tu mandar eu andar. Que eu jamais vou questionar qualquer palavra tua. Eu nunca vou questionar uma ordem tua. E quero ser teu instrumento. Eu saí do quarto, cheguei na sala onde a Silene estava, olhei para ela e falei: pretinha, parabéns, tu está curada. Aí, e é óbvio, né, que ela olhou para mim e falou: tu está doido? Eu falei: não estou doido. E aí eu me apropriei de uma palavra que esse mesmo pastor tinha falado. Quando ele disse para a mulher dele que ela estava curada de câncer, ela também falou, ele chamou ele de doido, de louco. E eu disse: tu confia em mim? Ela falou: confio. Eu disse: então confia em mim que eu não estou louco, que eu não estou mentindo para ti. Eu estava ali no quarto agora e Deus estava falando comigo. E Ele me garantiu que tu está curada. E eu quero comemorar a partir de agora. Nós vamos comemorar, eu e tu. E não se fala mais nisso. Silene aceitou isso, aceitou essa cura. E passaram-se 15 dias, a Silene começou a melhorar. Melhorar. E hoje, a Silene está 98% curada. Por que 98%, Fabinho? Porque se a gente pegar os exames dela, ela tem esclerose múltipla. Mas se nós olharmos para ela, para a vida dela, para o corpo dela, ela não tem nada. E o outro 1% é porque talvez nós não estejamos preparados ainda para receber o 100% da cura. Porque normalmente quando Deus opera um milagre na vida da gente, a gente curte naquele momento e logo em seguida a gente esquece. Porque nós somos movidos à conquista. Na vida é assim. Silene estava arrumando umas camisas para mim lá, e escolhi qual camisa que eu ia vir. E a Silene disse: essa camisa aqui está com... olha só, não dá para usar essa camisa, ela está com uma marca de batom. E pegou a camisa e continuou conversando. Eu nem comentei com ela nada na hora, porque eu queria comentar aqui. Cara, olha que coisa doida isso. Isso é loucura. Com certeza, em outros tempos, só que é uma mancha de batom. Onde é que tu estava? Ia acabar o dia, a noite, a semana e o mês. Ela olha: isso aqui não dá para usar, tem uma marca de batom. Bah, vamos ver essa aqui. Cara, eu ganhei, Deus me deu isso. Aí estamos dentro do carro, esqueci minha aliança. Tu não vai voltar para buscar a aliança agora, né? Cara, então eu falo que eu não posso pedir nada para Deus. De vez em quando até peço alguma coisa, porque eu sou cara de pau. Mas eu não teria o direito de pedir alguma coisa para Deus. Porque Deus tem dado infinitamente mais do que eu poderia imaginar. E eu posso dizer para vocês, com o coração aberto, que o milagre da cura da Silene, da minha cura, é uma coisa fantástica. Mas vocês acreditariam se eu dissesse para vocês que isso foi o que de menor Deus fez na minha vida? Porque o que Deus fez de maior foi a restauração do meu lar. Foi a mudança do meu coração. Foi a mudança da minha forma de agir com as pessoas. Foi o amor do meu filho que eu ganhei. O amor da minha esposa que eu ganhei de volta. Foi a tranquilidade, a paz. Saber que as coisas vão acontecer no devido momento, quando eu estiver preparado para elas. Então, eu queria
cantar uma música para vocês. Pelo menos uma antes de ir embora, né? Já fui humilhado, já tive vergonha. Já fui acusado por meus pensamentos. O medo da vida já me fez chorar. E o acusador tentou me roubar. Mas sou filho do Deus, assim como Davi, que afrontou um gigante sem medo ou temor. E o mesmo Deus vivo que curou Davi tem cuidado de mim e me fez vencedor. Não há gigante capaz de me enfrentar, pois grande é o Senhor que me comprou. Minhas fraquezas ficaram para trás, e a fé no meu Senhor é minha força. Mestre, eu preciso